Ao vivo. Pelo relógio aqui. 19 horas. Guardar uns minutinhos. Vamos diminuir isso. O Rafael, DC Cutelaria. Fernandes. Consegue ver? Vai se organizando. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Dando uns minutinhos aí, uns segundinhos aí, para a gente começar a abordar os temas. Espero que esteja tudo bem com todo mundo aí. Claudinei Machado, olha eu aqui. Claudinei Fernandes Machado. Isso aí. Ao Bola, boa noite, boa noite. Tá chegando, hein, Bola? Santa Catarina Custom Show. Então, quem que é? Ficou ruim pra você? Tô com a minha assistente, sócia, pessoa importante na vida, a minha esposa, me acompanhando hoje aqui. Robson Babilônia, de Jataí, Goiás, comprou equipamento há um tempo atrás. Robson, boa noite, boa noite. Buenas noches. Olá. Seguindo aqui, 2 minutos, mais 1 minutinho. Virando 7:03 aqui, a gente dá início, beleza? Não sei onde vocês estão aí, o calor que tá. Estamos aqui em Sorocaba. Uma temperatura agradável, uma noite bem agradável. Boa noite, Amorim. Gente, às vezes eu vou falando, a minha esposa tá aqui do lado, tá no computador, mas a gente vai chegando à idade, assim, ó, pra enxergar os nomezinhos ali na tela do celular, que tá mais ou menos um metro, mais ou menos, aqui, pra que eu consiga pegar a lousa, tá? Vai ficando mais difícil, mas ela tá aqui pra me auxiliar e vai falando aí. Tá bom? Boa noite. Meu e do Gustavo. Achei alguma coisa ali. Esse nome dela é Fernanda. Legal. Acho que ela é de Brasília. Legal, beleza. Fernanda e o marido, isso aí. Pessoal, vamos lá. Virou 3, eu acho que justo é justo. Boa noite a todos. Obrigado por estarem mais uma vez participando, tá? Dessa live aqui para a gente bater um papo sobre o Wingwaving, sobre gravação. Tá bom? Hoje eu vou trazer 2 temas aqui. Na verdade, eu quero continuar só para finalizar um de semana passada que eu fiquei... Sabe quando você vai dormir depois pensando? Falei, podia ter falado para eles isso, né? A ideia seria assim... Como eu falei um pouco sobre Scroll, eu quero passar para vocês aqui uma coisa bem legal, assim, principalmente para joalheria, mas que cabe em todas as frentes, tá? A gravação de personalização de peça de carro, de moto, joalheria, a parte de customização, enfim, de tudo que vocês imaginarem aí, aonde aplicar o Scroll. Ele é um pouquinho mais simples, mas ele é objetivo. E vai trazer para vocês um diferencial. Então eu vou deixar aqui, eu vou passar aqui, ó, joguinho rápido, 3, 4 minutinhos, só para que vocês tenham ideia. Para quem, eu não sei se vai dar para ver direito aqui, o logo meu aqui é um R, tá? Aí no portão aqui do barracão tem um R de um lado e um P do outro. O que eu fiz? Eu estilizei essas letras usando um pouco de scroll, arcantos, que vem da mesma herança da ornamentação, tá bom? Vou fazer aqui, ó, bem rapidinho aqui para vocês, depois me cobrem, tá? Eu vou colocar disponível lá no meu Instagram, no Facebook. Eu tenho uma folhinha que eu fiz um abecedário ali, tá? Que a gente usava bastante em cursos, nos workshops, que eu usava para que os alunos cortassem a sua letra inicial, né? Ali é toda trabalhadinha as letras, e já era feita uma impressão, então vai ser bem legal porque nós vamos entrar na transferência. E essa impressão usava-se para gravar, para
passar a letra para a chapinha, aí sim gravava com o buril. Beleza? Então, vou lá para a lousa para mostrar para vocês só um detalhezinho de como pensar, começar a arquitetar na mente esse ornamento e trazer para a gravação ou para o cliente algo diferenciado, mostrar que você tem esse diferencial aí. Isso vai, é óbvio, trazer um ponto a mais, tá bom? Vamos lá. Aqui meu super giz. Bom, eu vou partir sempre do R aqui, tá? Que é de Rodrigo. Ó, uma letra manuscrita, tá bom? Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Puxei uma folha aqui, lembram da folha? Ó, não encosto. Trago para baixo e fecho a minha folha aqui, ó. Isso daqui é a primeira perna do R. Tá? Vale como estudo. Vale como estudo, ó. Tô aqui, elaborando o meu trabalho. Ó. Trouxe essa outra linha. Volto para minha folha. Trago aqui, não encosto e fecho nessa ponta. Fiz aqui. Agora eu vou fazer a parte de trás. Tecnicamente seria uma serifa, algo dessa ordem, tá? A folha novamente e fecho na ponta. Tudo bem? Tranquilo? Vamos dando um feedback aí se tá legal a imagem, se dá pra... Lógico que sem ficar na frente vai melhorar bastante. Se dá pra ver, visualizar bem as informações. Tá? Então, ó, comecei aqui, serifa e a barriguinha da frente aqui, e aqui em cima ornamentando. Ok? Saio para a perna do R aqui, ó. O R normal, porém, vou colocar novamente a folha aqui. Gente, uma letra dessa, tá, tem muita diferença artística dessa padrão. E isso automaticamente vai valorizar o que vocês estiverem apresentando. Tá? Então, fica a deixa aqui de como a gente pode ornamentar, de repente, um trabalho simples. Tem um amigo que tem um chaveiro que ele gosta, ele tem alguma coisa que é legal, dá para brincar de gravar, dá para personalizar com uma letra, ora um inicial e daí por diante. Eu quero aprofundar um pouquinho mais. Ó. Opa, vamos brincar agora aqui de monogramas. Isso é só a título de curiosidade, tá? Como nós fechamos na semana passada, as informações sobre o scroll, eu acho que justo seria eu passar isso para vocês, principalmente levando em consideração que nós vamos falar sobre transferência. Aqui eu comecei a ornamentar de uma forma onde eu consigo imaginar aqui, ó, na joalheria, um chevalier, um pingente, né? Aqui, ó, uma tampa de primária de Harley Davidson. Eu consigo imaginar aqui, ó, uma baixela que você vai dar de presente para a avó, para o avô, enfim, para a sogra, para entregar, não é para bater, tá? Então, vamos pensar assim, é uma infinidade de possibilidades que a gente consegue abrir, tá? Simplesmente com uma inicial. Aqui eu posso subir, fazer um lacinho, virar. Gente, aí é infinidade, né, de recursos. Aonde para? A criatividade de cada um. A imagem está espelhada, tem como... Não, porque caramba, eu estou usando a câmera na próxima, ó, eu prometo para vocês que eu vou resolver bastante coisa de informação visual, tá? Então, desculpa nesse momento que eu estou usando a câmera frontal. Se eu virar, eu não tenho retorno. O Paulo? Verdade, Paulo, bem observado, desculpa, tá? Na próxima eu prometo que eu vou... Peraí que nós vamos brincar diferente aqui. Vamos lá. Paulo, vamos lá. Se o meu amigo Edson Vieira, aqui de Sorocaba, estiver assistindo, ele vai saber bem o que eu estou fazendo aqui. Pronto, Paulo. Resolvido o problema, pelo menos, do R e do P. Tá bom? Eu fiz espelhado para que fique fácil
para vocês. Vamos mudar aqui também. Já que a gente vai brincar, vamos lá. Vamos aproveitar a nossa live aqui para treinar o cérebro pensando pro lado oposto. Tá bom? Pessoal, tranquilo até aqui? Eu acho que é só para fechar o que nós estávamos conversando na aula passada, tá bom? Na semana passada, aula. Na semana passada, no nosso bate-papo de semana passada. Tudo bem? Posso dar continuidade agora no processo e entrar no primeiro tema de hoje? Que vai ter muita referência com o que nós estamos acabando de fazer aqui. Inclusive, Paulo, pensando nesse espelhamento aí, tá bom? Hoje eu vou ter que usar uma prancheta aqui. Tá? Opa, bati no microfone, foi sem querer. E eu vou aqui... Vou fazer só um ornamento aqui, uma coisa bem simples, tá? Para que eu possa mostrar para vocês. Prometo que essa é a última vez que nós vamos fazer aqui também, bem simples. E nessa condição um pouquinho mais precária. Tá? Ó. Tranquilo? Eu fiz um scroll aqui, um movimento, tá? Bem simples, bem objetivo. Pensando agora, daqui pra frente, eu vou até marcar aqui em cima, transferência. Também é brincadeira escrever de ponta cabeça, né? Então, a primeira técnica de transferência. Hipoteticamente, eu tenho essa imagem aqui, que é a imagem que eu quero transferir para a minha peça, onde eu vou executar a gravação. Tudo bem até aí? Tranquilo? Peguei a minha imagem da internet, de um livro, do celular. Quem me conhece aí já viu que eu sempre faço algumas coisas usando o meu telefone. Só que se eu pegar o telefone, a gente não faz a live. Tá? Então, nesse momento vai ter que ser dessa forma, infelizmente. Tudo bem até aqui? Desenhei aqui, ou peguei a minha imagem, identifiquei a imagem que eu quero. Tá? Agora vem o primeiro pulinho de gato aqui, para que a gente consiga passar essa imagem fielmente, ou o mais próximo possível, para a superfície desejada. Vamos lá, materiais necessários para isso. Um rolo de fita transparente, tá? Atenção, ó, tá até escrito aqui dentro da minha fita, aqui, ó, para ninguém usar ela aqui no barracão, né? Ficar fechando caixa com essa fita aqui não. Eu vou usar uma fita, um tape, uma fita transparente, tá? Super simples, vai fazer um pouquinho de barulho porque eu tenho que puxar ela. Tá? Não façam isso, usa uma tesoura para cortar. Peguei a minha fita. Estou fazendo com a fita aqui para que a gente possa, tá? Não criar a aderência. Por quê? Eu estou usando uma folha de sulfite. Que beleza, acabou de amassar. Eu estou usando uma folha de sulfite, eu apenas impermeabilizei essa folha de sulfite. Dá até para ver o brilho aqui, certo? Ó. Ok? Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar... Aí, vamos pensar assim, eu peguei lá eu tenho na tela do meu computador uma imagem que eu quero, no meu tablet, no meu celular, eu tenho a imagem que eu quero, salvei da internet e tal. Beleza, você vai pegar um pedaço dessa fita, que corresponda ao tamanho da tua imagem, tá? Geralmente eu dobro as pontinhas, aí vem um pouquinho da gambiarra. Ó, vou até levantar aqui, ó. Sabe aquele tanquinho? Encosta no tanquinho aqui, dá uma apertadinha para tirar um pouco da cola. Vai lá e coloca em cima da tua imagem. Ó, então eu tenho as duas orelhinhas aqui, ó. Aqui, ó. Tenho as duas pontinhas que eu dobrei, tá? E ela está em cima da imagem que eu quero copiar. Feito isso, na primeira live, acho que foi, nós falamos sobre a caneta, ou na live passada, tá? Eu uso muito essa caneta aqui, ó. Chama marcador para retroprojetores CDs ponta dupla. Vou explicar de novo lá. Ponta dupla, de um lado, ela tem
uma ponta bem fininha, tá? Escreve legal pra caramba. E do outro lado ela tem uma ponta mais grossa, mais robustona. Quero fazer uma marcação mais pesada, tal. Super útil, tá? Preço assim, eu não sei nem como é que eu vou falar para vocês, de tão barato que é. Tá? Não ganho nada com isso, tô só falando do que eu uso. Como lá na primeira live, tudo que eu vou falando para vocês é porque eu uso e é da maneira que eu trabalho. Então não tem muito segredo aqui não, aqui a gente joga limpo para que fique bom para todo mundo. Comprei hoje uma caixa, 12 canetas com o frete, entrega amanhã, R$50. Tá? Então eu acho que vale muito a pena, de repente juntar uns amigos aí, ou vou comprar e vou deixar guardado. Eu já deixei guardado por um bom tempo e não estragou. Né? Então vamos dizer assim que a vida útil vale a pena o investimento. Aqui em Sorocaba tem uma papelaria grande que vende a R$9,50. Quer dizer, se eu dividir os 12, R$50 por 12 já com frete, valeu a pena ter comprado no Mercado Livre, tá bom? Canetinha básica, peguei, vou usar, eu usei ela para desenhar aqui com a ponta mais larga para que visualmente ficasse mais agradável de se olhar, certo? Agora eu vou pegar a ponta fina e simplesmente vou repassar sobre o desenho que eu fiz, ou o desenho que eu quero. O que eu estou fazendo? Eu estou copiando com a minha caneta sobre aquele pedaço de fita que eu coloquei para transportar a imagem. Eles vão falar assim, gente, como que eu nunca pensei nisso antes? E falo para vocês que algumas pessoas viram eu fazendo isso e eu acho que é justo, aprenderam e oferecem isso. Ó, acabei de fazer, tá? Agora eu vou tentar tirar aqui, ó, sem deixar ela enrolar, para que vocês vejam. Vou virar a prancheta ao contrário, mas pra gente tentar tirar aqui, ó, essa praga virar. Sai. Lembra daquele pedacinho que eu falei para deixar sem com a pontinha dobrada? Ó. Não vai dar não, peraí. Tira aqui. Como tá fita sobre fita, porque eu tô usando sulfite, tem que tirar com um pouquinho mais, tomando com um pouquinho mais de cuidado. Mas ó, tá aqui ó, vou pegar aqui ó, peguei na minha parede encardida ali atrás, apareceu, tá vendo? Então eu transferi aquela imagem para cá, ok? Feito isso, agora eu vou tirar aqui e vamos supor que essa superfície da minha prancheta aqui, ai caramba, não enrola não, sai. Aí, agora virou uma zona. Aí, saiu. Essa superfície da minha prancheta é a superfície que eu quero transferir a minha imagem. Colei aqui. Tá aqui, ó. A mesma imagem que estava aqui. Nossa, Rodrigo, mas ficou espelhado. Caramba, ficou espelhado. E agora? Então, lembra que eu falei aqui que o Paulo, né, comentou sobre o espelhamento? Então, aí existe agora um detalhe. Não, tá espelhado nada não, gente, desculpa. Eu tô ficando louco. Aqui, ó, tá aqui. Aqui, ó. Não é essa técnica ainda do espelhamento, calma aí. Tá aqui, ó. Exatamente as duas imagens. Tá? Super simples, super prático de usar. É uma técnica que me ajuda muito. Geralmente quando eu tô em campo trabalhando, gravando algumas peças, às vezes a gente se depara com algumas situações onde o cliente pede para gravar um animal, alguma coisa, tal. Se você não tem esse recurso, eu podia usar um pantógrafo, eu podia usar outra técnica, que nós vamos falar de uma impressora ou de um Xerox. Às vezes eu não tenho esses recursos fáceis, né? E ora, é complicado você ficar laminando ali, sabe, lidando, né? Eu vou desenhar um cachorrinho, putz, busca proporção. Imagina assim, ó, na minha situação, eu estou na casa do meu cliente, esse meu cliente, ele tem tempo, né, assim, ele tem um tempo que geralmente custa caro, eu não estou na minha casa, é muito sério. Então, o que eu faço como opção? Essa técnica da fita. Tá? Então, o cliente manda, eu pego a foto, ele manda uma foto pelo WhatsApp, eu abro a foto, ajusto essa foto usando
um Office, um PowerPoint, qualquer programa de imagem ali, programa de foto, de edição de foto, ajusto a foto, a imagem no tamanho que eu quero. Se tiver muita informação visual ali por cor, faltando linhas, o que eu faço? Eu transformo ela em preto e branco, tá? Fica muito mais fácil, aí eu consigo ter uma visão de separação de cores mais fácil. Coloco a fita em cima do celular, desenho com a caneta, tiro dali e vou para a peça. Tá? Isso me dá agilidade. Né? A agilidade, em outras palavras, chama-se dinheiro na conta. Então a gente tem que tentar ter subsídios para trabalhar bem, para trabalhar com conforto e com rapidez. Tá? Mas, de novo, estou falando por mim. Né? De novo, nada mais eu ofereço além dos meus humildes passos. Então, um livro, Introdução à Filosofia. Gente, simples, não tem muito segredo. Tá? É uma técnica bem bacana, bem básica. Tá? E entendo que funciona. Entendo não, né? Pratico ela funciona. Funciona? Funciona. Dá resultado? Dá resultado. Tá? Ah, mas como é que você vai passar, por exemplo, aqui, né? Deixei aqui agora. Como é que você vai resolver esse problema agora aqui da fita? Como é que você vai passar alguma coisa aqui em cima para soltar? Eu vou pegar, de novo a gravação, vou pegar um buril, tá? Ou uma ponta seca e venho riscando sobre a marcação da caneta. Tá? Se você tiver um buril, aí no caso, um pneumático, alguma coisa, você vem e vai acetinando. Pega um buril com a ponta aguda, nós vamos falar de afiação depois, um buril a ponta aguda, vai parecer uma agulhinha, tá? E você vem martelando sobre as linhas, tá? Aí você vai lá, tira a fita, você tem toda a arte transferida para a peça. Aí você vai entender o que, assim, nada mais que a experiência. Olha, aqui eu acetinei muito, aqui eu martelei muito, aqui eu risquei pouco. Aí você vai ter que olhar e falar, poxa, aqui tá faltando uma linha, aqui tá faltando outra. Isso é percepção, tá? Essa é a técnica. A execução, poxa, Rodrigo, eu não acertei na primeira. Ok. Em qual você acertou? Eu não acertei nenhuma. Quantas você fez? Uma. Poxa, tá se entregando muito fácil. Eu acho que a gente precisa testar uma vez, testar duas, testar três, testar quatro, até que você vai olhar e falar, tá, entendi, aprendi, achei legal, ou então não gostei, não deu resultado, não era o que eu esperava, eu acho que o tempo que acaba lidando com isso não corresponde ao que eu preciso. Gente, é o que eu falei, eu estou oferecendo a minha experiência para vocês, tá bom? Vamos lá. Tudo tranquilo por aí? Posso continuando aqui? Posso? Tá de boa? Caramba, já são 7h23. Olha lá. Gente, boa noite para quem tá entrando agora aí. Tá? Já falamos algumas coisas. Vamos lá. Consegui subir a live da semana passada, a primeira. Semana passada foi a segunda, essa é a terceira. Consegui subir, tá disponível aí no Instagram e no Facebook, tá bom? O meu Facebook lá tem um canal lá, que eu nunca nem tinha usado aquele canal direito, mas enfim, acho que eu vou começar a fazer isso daí. Eu acho que é só digitar lá Rodrigo Engraving também, no YouTube. Eu acho que é isso aí, Rodrigo Engraving lá no YouTube vai aparecer e tal. Aí tem a live, a primeira live, onde foi bem informal mesmo, bem bate-papo. Provavelmente essa semana eu já subo a de semana passada e essa daqui eu deixo para a próxima semana, tá bom? Então quem quiser, vai lá, dá uma curtida lá, dá um like. É isso, né? Assim que fala. Chique. Aí, bonito. Vai lá, curte lá e vai ajudando a gente, tá bom? E é a divisão de conhecimentos, tá? Pessoal, passando para a segunda técnica, eu acho que aí todo mundo lembra disso, né? Isso aqui é uma folha de carbono. Milton tem? Tá assistindo, Milton? Aquelas que você trouxe ainda, tá? E, gente, não tem muito segredo também, né? Eu acho que todo mundo aqui que já passou aí da idade escolar, já sentiu o cheiro de álcool lá do olha como eu sou velho, do mimeógrafo. Né? Eu usava muito folha de carbono, papel carbono, né? Esse daqui foi o Milton que deixou aqui pra gente de presente, sem novidade, ó. Vou pegar na folha que a gente estava usando, tá? Não sei nem onde vai sair aqui, mas vamos lá, vou desenhar o scroll aqui. Desenhei o scroll.
Ó. Ó, enfeitar ele aqui pra lá, pra cá. Ó, tentar levantar aqui. Minha super ultra multi prancheta. R$6, ó. Tá aqui meu scroll. Acabei de desenhar com papel carbono. O de cima. Tá? Pessoal, isso eu desenhei à mão. Mas eu podia ter feito diferente. Eu podia ter aquele desenho impresso. Botei lá na impressora, gostei daquele desenho. Coloco o papel carbono em cima da superfície que eu vou transferir. E super básico, extremamente básico. Vou repassando a caneta. Então eu tenho um sanduíche, a superfície, o papel carbono e a minha imagem matriz, tá? Repasso com uma caneta, com um lápis, com alguma coisa, uma pontinha ali seca, e automaticamente vai soltar, vai desprender da folha essa tinta, esse azulado do carbono, né, do papel carbono, para a superfície. Ah, Rodrigo, mas eu posso usar em qual superfície? Só em papel? Não. Eu posso usar em algumas outras superfícies. Por exemplo, faça um teste, tá? Em algum momento da minha vida, eu usei esse teste, funcionou. Tá? Mas já tem um bom tempo. Primeiro vamos desengraxar bem a peça. Eu vou usar achei uma tampa de panela lá que está moscando e eu vou fazer uns riscos nessa tampa. Vou desengraxar essa tampa. O que é esse desengraxar? Eu vou pegar algo que limpe bem, um álcool 90%, como é que chama aquele outro treco lá? Enfim, tudo que seja a base de solvente. Vou pegar um thinner, uma acetona e vou passar nessa peça que eu quero gravar. Limpei bem, desengraxei bem, ó o Humberto aí. Vamos lá. Passei, né, desengraxei bem essa superfície. Aí para saber se existe algum resíduo, alguma coisa, sabe talco? Talco. Aqui, eu não tenho talco. Tá, tem um pedacinho de giz lá na escola, lá da criança, um pedacinho de giz tem. Passa ali, dá uma limpadinha com algodão, alguma coisa. Aí a chance, né, fica muito maior do carbono pegar e se manter. Porém, tem um detalhe chato pra caramba. O carbono, depois que você aplicou na superfície, inclusive eu tô passando a mão em cima aqui, ó, eu corro o risco de borrar a peça. Tá? Por quê? Porque é uma tinta ela não se prende na superfície. Tá? Mas, poxa, eu não tenho a fita, mas eu tenho carbono e eu não tenho a próxima. Quer dizer, são 3 técnicas distintas que vão ajudar. Tá? Rodrigo, mas eu tenho uma outra. Tranquilo sobre o carbono, vamos lá. Eu vi que tem um gringo que ele usa uma pastinha, e eu sou das antigas, quando eu atuava na joalheria, o cara fazia bem assim, era bem nojento. Ele passava o dedo na língua, ia numa latinha assim, passava o dedo nessa latinha, ia na cabeça do anel, esfregava no anel lá tal, aí ele vinha com uma lapiseira e fazia um monograma, criava as letras, criava o desenho. Depois ele vinha com o buril cortando. Legal, funciona. Só que aí o que é essa latinha? O que tinha nessa latinha? Descobrimos, né? O que tem nessa latinha é como se fosse uma aquarela. Sabe aquarela? Aquela de pintar? Uma aquarela branca. Que é raro de encontrar. Por quê? Porque geralmente o branco você usa o próprio papel quando você está pintando. Então, você não usa ou usa-se muito pouco a aquarela. Tá? Então, por que ele passava o dedo na língua? Porque a aquarela ela é solúvel na água, por isso de aqua. Você vai lá, não passa o dedo na língua não. Molha o dedo num potinho com água, alguma coisa, esfrega a aquarela, vai na tua superfície e aplica. Isso vai criar o quê? Vai criar uma pátina na superfície, porque geralmente as superfícies são muito lisas. E quando a superfície é muito lisa, você não tem com o que desenhar, com o que escrever nela, com o que marcar. Se você usar uma ponta seca, é óbvio que vai marcar. Porém, você risca a peça. Aí vai ter que lixar, polir de novo e tal. Então, a aquarela vai fazer essa vez. Ela vai criar essa superfície onde um lápis, uma lapiseira vai conseguir delinear ali, vai conseguir marcar o teu projeto. Tá? Então lá, aquarela. Mas aí, vamos lá, volta para ter que saber desenhar. A aquarela vai criar base para o papel carbono. Então, se a superfície for muito lisa, eu quero gravar, eu tenho uma Dremel aqui, eu quero fazer um trabalho num pedaço numa placa de vidro, num espelho. Como é que eu vou fazer? Você não tem a caneta para desenhar, não tem a fita para passar a informação. Você pode fazer com a aquarela, tá?
e depois passar o carbono em cima, porque a superfície é muito lisa. A aquarela vai segurar o carbono. Tá? Rodrigo, mas eu não tenho aquarela. Onde é que eu vou arrumar aquarela? Gente, vamos lá, de novo. Vamos lá. Sessão gambiarra agora, tá? Não é gambiarra, não. Ajustes técnicos. Eu posso usar vamos lá, a composição da tinta, carga, pigmento e aglutinante. A carga, eu preciso de alguma coisa para dar volume. No nosso caso, não. O pigmento, algo branco. Poxa, aqueles que são casados procuram alguma coisa lá na paleta de maquiagem da mulher. Tô olhando para mim aqui. Que seja o mais claro possível. Ah, mas eu vou precisar de um... Não, é uma raspinha, bem pouquinho. Aí depois eu preciso de um aglutinante. Esse aglutinante, eu posso usar uma gota de detergente neutro. O detergente não é solúvel na água, então automaticamente essa tinta, vamos lá para o ajuste técnico, essa tinta que vai fazer a vez da aquarela, ela vai ser totalmente lavável, ou você poderá limpá-la com álcool, com água, enfim. E você vai criar essa aderência para que o lápis, a superfície pegue. Ah, mas eu não consegui, eu achei que ele tinha que fixar um pouquinho mais, tá bom. Então você deu lá uma gotinha de detergente. Aí você vai pegar, lembra daquela cola tenaz? Não pode falar marca aqui? Pode, né? Pode. Cola aquela cola branca, não de sapateiro, não. Cola branca, tá? Solúvel também em água. Uma gota daquela cola. Ó, a alquimia que já virou esse trem. Então eu coloquei alguma coisa que me dá cor, alguma coisa que vai deixar ela fluida, né? E se houver a necessidade, eu vou colocar alguma coisa para grudar, que é a cola. Claro, vão dosando, experimentando, por quê? Porque se você colocar muita cola, o treco vai grudar e não vai soltar mais. Tá bom? Vai lá, depois desenha ou faz a transferência com o carbono. Quer dizer, ó, você tá... mas a transferência é uma coisa simples, depende da ótica, depende de onde você aplica. Quando você aplica a transferência em algo tranquilo, assim, eu tenho uma superfície que é mais porosa, eu tenho uma superfície que permite que eu desenhe a mão livre, usando essa caneta aqui ajuda muito, né? Então, são situações e situações. Para cada momento, a gente vai encontrar uma dificuldade. E nessas dificuldades a gente cresce e aprende. Tá bom? Tranquilo por aí? Tá muito rápido? Vocês querem que especifique mais alguma coisa? Christian perguntou se dá certo usar lápis cópia ou grafite em pó. Então, Cristian, vamos lá. O lápis cópia nada mais é do que uma carga, né, com esse material do carbono aqui. Né? Vai funcionar, porque você vai desenhar no negativo ou espelhado, né, vai desenhar ou vai copiar ali a imagem, e depois você faz essa transferência. Pelo menos o que eu lembro era isso, o lápis cópia. E o grafite em pó, cara, você pode usar o grafite em pó, eu não sei se eu faria ele como sugestão, a não ser que você... Aí vai entrando em mais técnicas. Se você já tiver um corte, você tem alguma coisa, você pode passar esse grafite em pó, pegar a fita e passar para outra superfície. Você vai carregar o grafite que está nos sucos do corte que você fez, você vai carregar ele para outra superfície, tal como nós fizemos com a fita desse lado aqui, ou aqui. Ó. Aqui nós transferimos o desenho daqui para lá. Né? Você passa o grafite, cola a fita em cima, aperta, dá pressão, tira a fita, vai para outra superfície, cola na outra superfície e aplica. Eu acho que vai legal, aí funciona bem. Porém, você não pode estar nem gripado, nem com rinite, nem com nada, porque um espirro perto disso você consegue já desplacar, ou soltar, ou perder a linha ali, que é o pó. O grafite é muito leve, né? Muito fino. Mas é válido. Agora, se você for fazer essa alquimia usando o grafite, ele vai funcionar, vai. Porém, ele é escuro, né? E geralmente fica mais fácil de gente conseguir esse efeito. Vamos lá. A lousa é escura, eu estou usando claro. Se a lousa fosse clara, automaticamente eu teria que usar escuro. Então eu tenho que ter sempre esse jogo de contrapartida. Tá bom? Mas vamos lá. Vamos tocar o barco aí, porque já passou os 34 minutos. Tirando os 3 que nós começamos, 31 minutos. Tranquilo aí? O Humberto falou que lápis demográfico branco ou preto ajuda bem. Lápis dermográfico, aquele que você puxa a linhazinha assim e vai soltando, né? Acho que é isso aí também. Eu usava bastante ele num tempo remoto aí, que a gente fazia aerografia e tal. Era uma outra técnica, uma outra ferramenta. Mas também funciona. Ele vai também. Ele é meio. O lápis
dermográfico, dermatográfico, acho que é alguma coisa assim. Ele é mais, é como se fosse um giz de cera, um lápis de giz de cera, né? Ele tem ele vai ter uma aderência na superfície lisa, tá? De verdade ainda, gente, ó, aqui, ó. Aqui, cadê a minha caneta? Aqui, ó. Eu uso ainda a minha canetinha da Jocar. Eu acho que é mais negócio, errou, apaga, limpa e a vida segue, tá? Mas, como eu falei, tá vendo? Já vai pipocando as informações. Isso que é legal. Ah, o Rodrigo tá explicando as coisas certas, as coisas. O Rodrigo é o cara mentira. O Rodrigo é o Hellis mortal, que vai sair daqui e vai tomar um chopp depois. Olha lá, fica o convite aí. Continuando aí, gente. Vou trazer a última técnica aqui. Deixa eu tirar daqui o trem. É legal, né, assim. Ó. Aqui, ó. Vamos lá, projetinhos, layouts. Vamos lá, tudo é ensaio. Tudo papel, deixou o papel perto de mim, eu vou rabiscar ele. A cabeça tem que estar ativa. Pessoal, essa outra folha eu também tenho ela. Tá? Se eu não tiver o fotografo aqui, mando para vocês, sem problema. Me cobrem, porque senão eu não esqueço de subir as coisas. Ó, esqueçam o que é correto, o que não é correto na cutelaria, tá? Por quê? Porque eu desenhei umas guardinhas aqui e ficaram dando risada um tempo atrás de mim aí, porque não tem nada a ver com guarda. Mas, como eu falei, eu gravo, eu não faço faca. Mas serve como estudo. Bom, o que eu fiz aqui? Vocês estão vendo que tem várias imagens? Eu fiz essas imagens, desenhei lá no celular, imprimi. E o objetivo dessas imagens é estudar. Então, como é que a gente estuda aqui com essas imagens? Poxa, Rodrigo, mas estudar? Quem já passou comigo aí por algum workshop, alguma coisa, sabe que trabalhei bastante com as imagens impressas. Eu tenho uma impressora Samsung, eu acho que é W2020, impressora de toner, aquele pó, sabe que quando acaba você chacoalha assim, faz aquela anarquia, parece o pó do grafite, né? Só que faz aquela anarquia. A minha impressora é dessa. Então, as impressões da minha impressora são só preto e branco. Se eu não me engano, tem toner hoje colorido, tá? Alguém já me falou, enfim, eu não conheço, conheço só o preto. Então eu posso falar com propriedade da minha impressora. Estou fazendo assim porque eu estou olhando para ela ali, ó. É a W2020, é isso aí. Imprimi ali e tal, impressora de toner, de novo, pó, tá? Ok, o que eu fiz? O que eu vou fazer agora para... Achei meu desenho lá na internet, editei, ajustei, fiz o tamanho que eu queria. Como vai imprimir preto e branco, tanto faz se ele for colorido ou não, né? Botei para imprimir lá, peguei minha folha. Rapaz, tá um pernilongo, eu vou contar uma coisa para vocês. Pegar e carrega. Vou pegar a minha folha, escolhi o desenho que eu quero e vou recortar. Tesoura aqui da minha esposa, bagunçada, rosinha. E cortei o desenho que eu quero aqui, ó. Tá? Peguei esse scroll aqui, tá? E recortei. Beleza? Vamos lá, agora eu vou fazer uma marcação aqui, ó, de um X. Por que esse X? Esse X vai bagunçar a cabeça agora. Mas aí na tela, aí, ó, vocês estão vendo como é que tá ficando, irmão? Dá pra ver já? Passou o delay? Ó, aqui, ó. Tá vendo o Xzinho aqui? Ó, só uma estrelinha aqui em cima. Esse X, ele é o denominador pro lado que eu quero imprimir. Por quê? Porque tudo que tiver do lado esquerdo vai ser impresso do lado direito. Então é a imagem espelhada. Lembra que o Paulo falou que a imagem estava espelhada. Aí o que eu fiz aqui para corrigir a imagem espelhada? Eu desenhei espelhado. Então, para mim aqui, o R está escrito da direita para a esquerda. Então, da mesma forma, aqui vai ficar espelhado. Então, quando eu fizer essa técnica, quando eu for executar a impressão por essa técnica, eu tenho que lembrar que o que eu quero, a imagem real que eu quero, tem que estar espelhada. Tudo bem? Tranquilo aí? Tô com a imagenzinha aqui, bem pequenininha, tá? Por que bem pequena? Porque quando a gente está no curso, no workshop, ó, ela dá mais ou menos aqui 5 centímetros por 5 centímetros. É o padrão das chapinhas que a gente usa para fazermos os ensaios, para fazer os estudos. Tá bom? Bom, peguei a minha imagem de 5 por 5. Nesse caso, a de vocês pode ser desse tamanho, pode ser desse tamanho, pode ser do tamanho que vocês quiserem. O objetivo aqui é falar sobre
a técnica de transferência. Vou usar de novo a minha super ultra multi prancheta. A prancheta tinha umas bonitinhas para vender lá, de acrílico e tal. Eu escolhi essa de, sei lá o que é isso aqui, MDF, alguma coisa assim. Bom, o que eu fiz? A imagem está impressa desse lado, certo? Desse lado. Do outro lado, eu tenho só o sulfite limpo. Eu vou pegar a imagem impressa e vou colocar virado para a superfície que vai receber a imagem. Por isso que vocês estão vendo aí tudo branco. Ó. Tá? A imagem está aqui. Ó. Tcharam. Encostou. Beleza? Bom, feito isso, agora eu preciso de outra alquimia. Vocês estão achando que engraving é só gravar? Engraving também pertence ao mundo da alquimia. Água, mentira. Thinner. Estou umedecendo um paninho aqui e vou fazer como se fosse uma boneca. Para quem sabe o que é uma boneca, eu vou dobrando, dobrando, dobrando até que eu chego numa posição assim, vai ficar um rolinho, um redondinho, tá? Uma boneca. Vou umedecer mais um pouquinho aqui. Pessoal, primeira coisa de tudo, o thinner tem que ser novo, tá? Esse está na garrafinha porque a gente compra de lata de 5 litros, então para não ficar manuseando uma lata grande, a gente divide nas garrafinhas. Mas tem que tomar muito cuidado porque a garrafinha é uma garrafinha que não devia ter feito isso, mas é uma garrafinha de água, né? Para não pegar e tomar. Não sei o que é feito, mas não é bom. Ó, vou tentar trazer bem perto aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou umedecer atrás da imagem. Eu vou ter que botar uma pressãozinha aqui bem sutil, tá? E estou umedecendo aquela imagem. O que vai acontecer agora? Eu vou esperar esse thinner evaporar um pouquinho, tá? Põe pra cá pra não ficar fedido. Ó, umedeci. Vocês estão vendo que ela ficou quase translúcida a imagem? Quando essa imagem, quando esse pedacinho de papel começar a levantar, sabe, ele começa meio que começa a levantar, ele vai secando, ele vai levantando. O que vai acontecer? Ó, vamos lá, vamos junto aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a ponta da minha caneta, ó. A imagem que estava na folha passou para minha prancheta, tá? Ó, ali, ó. Aí, gente, vamos lá, não tem pra onde correr. Essa é a terceira técnica. O que eu preciso fazer agora aqui, ó? Tá aqui, ó, uma do lado da outra. Ah, olha que legal. Aqui sim, ó. Olha lá por que eu falei do espelhamento, que eu tenho que pensar espelhando. Estão vendo que ela está totalmente oposta a uma a outra? Exatamente igual, mas oposta. Uma para a esquerda e uma para a direita. Tá? Então, lembrar bem. O que está para a esquerda vai ficar para a direita, o que está na direita vai ficar para a esquerda na hora que eu fizer a transferência. Feito uma destas técnicas, entramos no processo literalmente da gravação. Aí é cortar burilzinho manual empurrando. Sempre tomem cuidado se vocês forem fazer alguma coisa onde esse buril, onde vocês estiverem gravando, sempre mantenham a mão, né? Não sei se você vai trabalhar com a mão esquerda ou com a mão direita, sempre a mão para baixo da superfície que você está gravando. Para que aí, infelizmente ou felizmente, não aconteça algum acidente do buril escapar e entrar na mão. Tá? Poxa, mas eu não tenho nem buril ainda, então vamos em doses homeopáticas e a gente vai se ajustando. Tá bom? Pessoal, tudo bem até aí sobre as transferências? Parece bobeira, mas é uma coisa bem importante para quem aí não tem ainda, porque existe... Ó, estou se coçando por causa disso. Porque, para quem não tem ainda a habilidade do desenho. Tá bom? Felipe está perguntando, esse processo pode ser feito com impressora de tinta ou só funciona na laser? Felipe, infelizmente só com impressora laser. O que aconteceu aqui? Ó? Qual foi a reação que aconteceu aqui? Aqui, ó, pertinho aqui, ó. Qual é a reação? Quando você faz a impressão nessa impressora com toner, o toner, esse pó, ele é empregado na folha através de temperatura. Então ele é uma microcamada de tinta, tá? Essa microcamada de tinta, lembra que nós falamos ali um pouquinho atrás
de quando eu quero grudar a tinta, tal, eu passo um pouquinho de cola ali no aglutinante, que é o meu detergente. Imagina tudo isso numa fração nanométrica. Tá? O que vai acontecer? A impressora aquece e essa tinta ela vai acabar grudando no papel. Quando eu faço a aplicação de um solvente, né, algo forte, atrás desse papel, eu desplaco, eu solto parte dessa tinta que ficou grudada. Ficando essa tinta grudada na onde eu quero. Ó, aqui, ó, diferente do carbono, ó, eu posso morrer de esfregar aqui que eu já não tiro mais. Ó. Tá? Tranquilo? Por isso, então, não pode ser a tinta líquida. A tinta líquida, a gente tem aquelas impressoras que tem não sei lá como é que chama lá, que tem aquele monte de tinta do lado, ou aquelas que tem o cartuchinho dentro. Quando a folha passa, é um jato de tinta que é aplicado sobre a folha. Esse jato de tinta líquida vai ser diluído quando você empregar o thinner atrás. Então ele vai borrar e não vai fazer, não vai soltar ou não vai fazer com que transfira do papel para a superfície que você deseja. Então, tinta líquida não rola, não dá certo. Outra solução é assim, poxa, mas eu não tenho uma impressora de toner. Legal, tem solução. Você vai lá, imprime tua folha, imprime teu desenho, imprime tua arte, vai na tua cidade, deve ter aí uma papelaria, alguma coisa aí que faça cópias. E geralmente nesses lugares, nas papelarias, nos bazares, tem aquelas máquinas de xerox. Você pede para a pessoa tirar um xerox, tá? Se você esqueceu de imprimir o teu desenho já invertido, você pede para a pessoa inverter, que lá é possível. A pessoa inverteu o teu desenho, fez a impressão. Vamos começar tudo de novo. Pergunta para a pessoa se a impressora dela de xerox é uma impressora de tinta líquida ou de pó. Se ela falar que é tinta líquida, você vai trocar figurinha e vai gastar dinheiro. Ah, mas assim, não, é de cada um, gasta dinheiro se quiser. Não vai funcionar. Tem que ser com a máquina de xerox que usa o mesmo pó da impressora de toner. Tá? Então, aí funciona muito bem, sem novidade. Tranquilo? Mais alguma pergunta? O que você falou, o Christian escreveu aqui, que é só usar uma máquina de xerox. Isso. Tem um monte de bazares aí, de lugares que fazem a impressão, que permitem a impressão, né, ou que vendem a impressão, porém ele tem aquelas máquinas de, como é que chama lá? Aquelas copiadoras, aqueles scanners aquelas impressoras multifuncionais lá, escaneia, manda fax, faz um monte de treco lá. Essas daí geralmente usam tinta líquida, tá? Essa não vai rolar não, vai dar ruim. Beleza? Tranquilo, vamos continuar então? Pessoal, abordando o segundo tema, como eu falei que era só uma introdução, tá? Não vai dar para aprofundar, porque tem muita coisa para falar sobre a fiação, tá? Principalmente aquelas pessoas aí eu tô assistindo aqui, 62 pessoas ao vivo, ó, que legal, bacana. Muito obrigado, viu, gente? Isso é muito, muito saudável para mim. Isso tá aqui minha esposa, para mim é bem inspirador. Eu gosto do dividir, eu gosto dessa parte didática. E para aqueles que estão assistindo aí, para quem vai assistir depois, eu espero que vocês aí gostem de fazer conta, porque nós vamos passar por um pouquinho de contas aí, tá? Aula de matemática agora. Sou formado em arte, mas vamos passar por aula de matemática, tudo bem? Vamos lá, vamos apagar a lousa aqui. Cadeira sem me derrubar, hein? Minha esponja, onja, sem espirrar, hein? Pessoal, o áudio tá chegando legal aí, esqueci de perguntar isso no começo. Tararam, tararam. Ó, uma linha reta. Vou dividir essa linha no meio. Aqui eu vou escrever esquerda. Vou fazer lá segundo Paulo, hein? Paulo, ó, direita, esquerda. Já inverti para não confundir o trem aí, tá? O importante é só saber que eu tenho esquerda e direita, tá? Tudo bem? Bom, dando início, gente, no processo de afiação. Antes de falar sobre a afiação do buril,
eu preciso passar para vocês algumas diretrizes para que a gente saiba do que estamos falando, né? O que estamos falando, vamos pensar assim, nossa, Rodrigo, mas eu preciso de um buril que tenha 45 graus. Isso é uma pergunta, vamos dizer assim, diária para mim. Eu preciso de um buril de 45 graus. Opa, legal. Eu preciso de um buril de 60 graus. Opa, legal. Eu preciso de um buril de 96 graus. Legal. Eu preciso de um buril chapa. Ótimo. Essa nomenclatura, ela vai permear o nosso mundo, tá? Então, para que eu consiga falar sobre a afiação, eu preciso que vocês entendam sobre o que vocês me questionam, sobre o que é o desenho do buril, ou a face do buril, ou as faces do buril. Tudo bem? E não tem como começar falando sobre isso se não falarmos sobre conta. Essa linha aqui, ó, tá? Eu vou chamar de linha do horizonte. Então eu tenho, hipoteticamente, 180 graus, tá? Por que 180 graus? Ou 90 graus, mais 90 graus, 180, sempre vai ser a matemática. Eu vou partir sempre desse plano, tá? Horizontal. Vamos tomar aqui como princípio a nossa conta básica. Eu preciso de um buril, olha lá, primeira pergunta, de 90 graus ou eu preciso de um buril de 45 graus? Um buril de 90 graus. Como é composto um buril de 90 graus? Vamos lá, um buril de 90 graus aqui. Então eu tenho 90 graus, certo? Esse buril de 90 graus, lembra que eu falei que a gente tem a linha do horizonte aqui? Eu vou chamar de 180. Esse 180 vai me dar uma conta da seguinte forma. Se eu quero 90 menos 180, eu tenho... Então vamos lá. 180 menos o 90, eu vou ter aqui um resultado de 90. Caramba, meio maluco, mas vocês vão entender aqui na frente. Putz, eu vou fazer tudo de novo porque ficou pequeno. Peraí. Vamos lá. 90 graus. É o meu buril, certo? Eu vou pegar 180, que é competente à minha linha, menos o 90, tá? É igual a 90 de novo. Aí esse 90 de novo, vocês vão falar assim, agora o cara endoidou. Eu vou dividir por 2, que é igual a 45 graus. Esse é igual a 45 graus é o que eu vou precisar quando eu fabrico um buril de 90 graus. Lembra lá na escola que a gente aprendeu que 90 graus era um ângulo reto? Então o que eu estou fazendo aqui? 45 graus do lado direito, mais 45 graus desbastado do lado esquerdo. Tendo assim formado um ângulo reto no meu cilindro, ou no meu blank, enfim, aonde eu tiver. Tranquilo na conta aqui, ó. É doida, né? Mas, caramba, peraí. Vamos mudar aqui a ordem dos fatores. A numeração também. 90 graus é igual a 180 menos 90, que é igual a 90 dividido por 2 é igual a 45 para lá, né? 45 graus. Só desculpa aí, tá? Eu esqueci que vocês estão vendo ao contrário, mas acho que agora vai dar para ver. Dá para entender. Tá bom. Obrigado, Humberto. Tamo junto, hein? Vamos lá. Tudo bem agora? Ficou mais claro? Deu para entender a conta? Como funciona? Agora dá para ver. Tá? O cálculo tá perfeito. Então tá bom, Paulo. E aqui é teste de QI, né? Que eu tô escrevendo ao contrário. Vamos lá. Então, esse daqui, ó, era uma conta para que eu fizesse um buril de 90 graus. Rodrigo, mas o que tem a ver com a fiação? Eu tenho que saber... Quando você compra um buril pronto, é ótimo. Quando você tem que fazer o buril, você tem que saber o que você está fazendo. Tudo bem? Vamos lá. E se eu quisesse um buril de 60 graus?
É 60? É assim? É, né? Não. Aí, cara, acho que é assim. Pode falar para não. É 60. Nossa, agora deu pane. Ó, vamos lá, a conta é a mesma, tá? Então eu tenho aqui, ó, 180 menos. Nossa, misericórdia. É. Vai dar pano pra manga, gente. Ó, depois a gente dá um jeito aí de corrigir isso. Mas a conta vocês entenderam. Então eu vou fazer daqui pra lá agora em amarelo. Quero um buril de 60 graus. Então eu vou fazer 180 menos 60 é igual. 180 menos 60, 120. 120 dividido por 2 é igual a 60. Olha lá a conta igual. Ó. Quando eu falo é a conta igual, por quê? Porque nós estamos falando 60 vezes 3, 180. Não precisaria nem fazer a conta, mas para ilustrar eu acho que é mais saudável. Então eu teria aqui, ó, 45, 60 graus aqui, ó. Ele vai ficar quase um buril faca. Tá? Ele vai ficar mais estreito, tá? Do que mais largo. Gente, e daí para frente a gente vai fazendo as contas. Ah, eu quero um buril de 72 graus. Então vamos lá, 180 menos 72 é igual a... Quanto que nós fizemos a conta lá? 70, sei lá, vamos fazer de novo aqui que eu não lembro. 180 menos 72 dá 108, é isso? Me ajuda aí, que nessa hora eu já tô cansado. Dividido por 2? 54. Tranquilo? Sem novidade, né? Acho que é... A regrinha é sempre pegar o valor que você quer. Então é o grau que eu quero. Vamos lá, é o grau que eu quero. Aí eu vou pegar... Ai, vou fazer quanto? Fazer um... Como é que chama isso aqui? Fração? Sei lá. 180 menos o grau igual a x, ó. Dividido por 2, que é igual ao grau para a direita e para a esquerda. Olha, virou uma fórmula de matemática, não é fração, não. É isso aí. Essa é a regrinha. Para quem quer fazer o seu buril. Tudo bem? Tranquilo até aí? Super, né? Tô imaginando. Sem xingar, deixa para xingar depois. Não escreva um palavrão, não, que é falta de educação isso. Pessoal, agora eu não posso deixar de falar para vocês o seguinte. Para quem já viu, aqui eu montei um afiador, tá? Esse afiador é um afiador de buril, tá? Aqui eu tenho todos os graus. Então, para que servem esses graus aqui? Para que eu possa fazer o ajuste para a direita e para a esquerda, tá? De novo eu vou lá para vocês. Vale eu ter um afiador desse? Se eu uso muito, claro que vale. Se não uso pouco, é mais fácil você comprar um buril numa fornitura, você pedir para um amigo fazer o buril para você, tá? Isso daqui vai ajudar bastante, porque aqui eu tenho um disco, cadê aqui? Aqui, ó. Aqui eu tenho um disco diamantado, ele vai, né, criando um movimento, prendo ele, seto ele aqui, coloco na posição que eu quero, no grau que eu quero, e aqui eu vou fazendo a fiação. Isso é só para ilustrar para vocês. Isso daqui é uma máquina que eu acabei fabricando, ela é filhote, eu tenho ela vezes 4, deixa eu ver para cá, assim, ela é bem maior que eu tenho. E hoje eu tenho uma outra que é maior ainda, essa é lubrificada, tal, é bem grande, é uma mesa de chão, tá? Mas não adianta nada eu ter uma máquina dessa, eu ter uma afiadora profissional, eu ter uma afiadora melhor que a profissional, se eu não entender isso daqui, ó. Por quê? Porque se eu não lembrar da direita e da esquerda, eu não consigo chegar nas faces do buril, tá? Então, prioridade, entender a conta. Entendi a conta? Rodrigo, eu quero uma máquina dessa, onde eu compro uma máquina dessa? Eu compro uma máquina grande. Tranquilo, tô aqui para ajudar vocês, tá? Mas antes de falar sobre a ferramenta, eu preciso falar sobre o que fazer, que tipo de conta eu vou fazer. Tranquilo? Podemos continuar? Tem alguma pergunta aí que seja de importância para que eu responda? Com relação ao ângulo, quando saberei o ângulo para uso nas linhas para o iniciante? Euler, vamos lá. Quando a gente fala
de ângulos, de ferramenta, eu sou uma pessoa que quem me conhece sabe que eu não sou muito fã de ficar usando buril com ângulos muito retos, principalmente muito fechados, 60 e daí pra frente, tá? Eu prefiro, tecnicamente, eu prefiro usar um buril meia cana. É óbvio que ele não serve 100% para tudo, mas eu posso ter um buril meia cana de 3 milímetros, eu posso ter um buril meia cana de 2 décimos. Né? Visualmente, quando eu falo de pegar uma gravação na mão e olhar, você não sabe que tipo de buril que foi feito se você não tiver uma lupa, um conta-fio, um microscópio, para você pegar ali o desenho do fio, do corte. Tá? Então, eu sempre sou favorável ao meia cana. Estou explicando para vocês, inclusive vocês nem perceberam que eu não falei sobre meia cana. Eu só estou falando de ângulos para faces de buris paralelos, tá bom? De buris de formato aí faca, tá? Ou mais aberto ou mais fechado. Mas indicaria sempre então, né, o meia cana. O meia cana eu acho que é mais fácil de você não errar. Ah, ele é mais doce para você cortar, eu acho que ele é mais seguro, menos agressivo no intuito de você conseguir trabalhar melhor com ele. Tá? Agora, tamanho, enfim, eu não tenho meia cana, na minha cidade não tem meia cana, mas eu achei na internet um onglete. Procura o maior onglete que você tiver. Esses dias atrás eu estava conversando com o Jonas Fitz e a gente estava falando sobre esses buris, né? A nomenclatura deles, né? O meia cana que eu uso, né? Ele é bem mais arredondado. Mas ora eu vou deixando ele mais com cara de onglete, né? O onglete de fábrica ele é mais pontudinho que os meus, mas também vai atender. Eu ainda assim prefiro do que os agudos, mas de novo, preferência. Isso é o legal do nosso bate-papo. As preferências minhas, elas podem servir de base para o trabalho de vocês. Rodrigo, mas eu vou usar o mesmo que você falou. Ótimo, lindo, maravilhoso. Vida que segue. Tá bom? Espero ter ajudado aí, esclarecido um pouquinho sobre o meu ponto de vista. Mais alguma coisa? Posso tocar? Pessoal, vamos lá então. Agora nós vamos começar o processo de afiação. Vou apagar um pouquinho aqui. Tchau, escrita à esquerda. Dá uma reforçada agora aqui que... Isso aí. Pessoal, vamos chamar o buril aqui, ó, por duas linhas paralelas, tá? Geralmente o buril vai ter um encaixe aqui. Esse encaixe, ou, no meu caso, para troca rápida, tá? Que é aquela pecinha aqui, prende o buril e do buril prende no handpiece, tá? Seria mais ou menos esse o desenho do buril. O que falta aqui? Falta fazer o corte do buril. Esse corte do buril, tá? Não tem para onde eu correr. Deixa eu aumentar a força aqui da linha aqui para ficar mais escura. Não tem para onde eu correr. Eu preciso de um ângulo de ataque. Eu preciso que essa lâmina, ela tá vindo para frente, tá? Para minha esquerda, para a direita de vocês. Ele está vindo para cá. Então eu preciso que aqui tenha corte. Quando eu tenho uma faca, eu não uso. Eu não uso o cabo para cortar, eu uso a lâmina. Aqui eu não tenho ainda nada definido. Tá? O que eu vou fazer aqui? Simplesmente eu vou criar um ângulo de 45 graus. E vou cortar aqui. Geralmente quando a gente compra o buril na fornitura, né, ou nas lojas que vendem equipamento para gravura e tudo mais, esse buril ele vem exatamente dessa forma. Aqui vem bem paralelo e aqui vem um 45 graus aí mais ou menos. 43, já peguei com alguns ângulos distintos. O que eu vou precisar fazer? Vou precisar entender que esse ângulo aqui, ó, é o meu ângulo de corte. É só isso que me interessa da ferramenta. Por isso que vocês vão ver vários gravadores, vários vídeos na internet onde o cara tem um blank bem grande de material. Aí você olha o buril dele,
tem só um cortinho aqui na frente, aqui, ó. O resto é tudo redondo, ou é bem quadrado, enfim, mas só aqui na frente, só um pedacinho pequeno tem a afiação. Aqui eu não vou conseguir movimentar. Ah, mas você vai estar empregando força e tal. Tá, eu vou trabalhar com buril pneumático, então eu posso usar o mínimo possível de material. Tá? Tranquilo aqui? Alguma dúvida aí? Não? De boa? Então vamos lá. Pessoal, feito isso, eu não vou conseguir ter muito êxito com essa afiação aqui, ó, com esse ângulo de 45 graus aqui ainda não. Tá? Então vamos olhar aqui, ó, vou pegar um buril. Ó, lembra que eu falei que eu gosto do meia cana? Já vou passar para vocês sobre o meia cana. Ah, peguei meu buril meia cana aqui, tá no desenho quase de um longlete aqui, tá? Então aqui o corpo do buril, aqui na frente o meu corte em 45 aqui, ó. Ah, lembrei, outra coisa importante. Rodrigo do céu, como é que eu vou conseguir fazer esse corte 45 aqui? Peguei um prego, vou treinar, peguei um prego, tá? E quero fazer um corte 45. Como é que eu vou medir isso? Simples. Vocês sabem o que é cantoneira, né? Cantoneira de ferro. Cantoneira de ferro, de alumínio, uma cantoneira. O que a cantoneira tem em comum com a nossa regrinha aqui, com o nosso processo de afiação? Ela é formada por 90 graus. Tá? Tem um ângulo reto aqui, ó. Então, se é 90 graus, se a gente voltar na nossa conta lá da lousa anterior, eu sei que para formar um ângulo de 90 graus eu preciso ter 45 mais 45. Certo? Então, se eu pegar essa cantoneira, vou mudar a cor do giz aqui. Cadê? Vem aqui. E colocar ele aqui, ó, essa cantoneira aqui. Ó, percebam que o meu desenho não está em 45. Mas ó, só para que vocês entendam, o meu está aqui. Porém, eu preciso colocar alguma coisa paralela aqui em cima. Para que esse paralelo acompanhe toda a parte superior do meu buril. Aí eu formo aqui o ângulo de 45 graus. Rodrigo, mas eu não tenho um pedaço de cantoneira aqui na minha casa. Eu não tenho aqui na minha oficina, eu não tenho um pedaço de cantoneira. Gente, eu tenho certeza que se vocês procurarem em qualquer lugar, aí vocês vão achar um ângulo reto. Ora na porta do armário, em algum lugar vai ter um cantinho que forme esse 90 graus. Tá? A minha lousa aqui em cima, na minha lousa, aqui não dá para pegar assim. Aqui em cima tem 45 graus, ó, eu consigo usar isso aqui como gabarito. Então, o que eu estou trazendo para vocês? Possibilidades, viabilidades de a gente conseguir ter aí um melhor padrão possível. Tá? Se você olhar lá no guarda-roupa, no armário, em algum lugar, na gaveta, vai ter lá o ângulo, a gaveta lá formada, lá vai ter um ângulo que encaixa, ou vai lá e mede. Você vai ter que ter um ângulo reto e vai ter que formar ali. Tá? Então, parte sempre de uma cantoneira, ou desse ângulo de 90 graus. Tranquilo? Podemos aí continuar? Pessoal, vão falando aí, para que a gente não perca aí a oportunidade, tá? Feito isso, quando o meu buril está aqui, em 45 graus, tá? Ó, tá aqui, que eu vou fazer uma outra visão já. Se eu peguei meu buril e comecei a empurrar com o meu buril, fazendo lá manualmente, comecei a empurrar com o meu buril. O que vai acontecer? Esse ângulo aqui, ele só vai permitir com que eu afunde a ferramenta, com que eu afunde o buril. Ele vai só fazer com que ele vá para dentro. Aí começa a morar o perigo. Quando eu vou abaixando a minha mão, ele sobe de uma vez. Ele subiu de uma vez, ele vai para frente e ele vai geralmente esfaquear quem tiver na frente. Ele vai furar quem tiver na frente. Geralmente a primeira coisa é a mão. Tá bom? Tranquilo? Então, quando eu não tiver, ou quando eu só tiver o ângulo de 45, ele não está preparado para corte. Ele está preparado somente ali para aprofundar, para marcar aquela superfície. Eu só vou fazer aqueles furinhos, ele não vai correr. Tá bom? Eu preciso, isso de novo, voltamos lá para nossa conversa inicial. É a minha técnica de afiação. Tranquilo? Se vocês entrarem na internet, vocês vão achar jig disso, jig daquilo, afiador daquilo.
Cada um vai, de novo, desenvolver a sua técnica. Essa é a minha. Essa é o que eu uso e acho que é a melhor forma para que o resultado aconteça mais tranquilamente. Tá bom? Pessoal, eu vou, de novo, mudar a cor do meu Gisuel aqui. Aqui nessa parte de baixo, eu vou até criar um plano maior para que fique visual para vocês. Ó. Não está em 45, mas só para que a gente ilustre. Então eu tenho 45 aqui. Tá? Aqui eu tenho o 180, que é a minha linha reta. Olha lá, eu vou precisar fazer aqui, ó, uma pequena ou um pequeno desgaste. Tá? Esse desgaste, geralmente, eu chamo de 5 graus. Ah, mas eu vou fazer isso no buril chapa, no buril faca, no buril onglete, no buril meia cana. Vai. Gente, de novo, falando do processo que eu afio, que eu uso para gravação. Tá? Para quem faz cravação, eu não sei se há essa necessidade. Tá? Mas para você ter linhas retas, linhas contínuas, curvas, isso daqui é muito válido. Tá bom? Eu vou criar esse pequeno ressalto aqui. Eu chamo de 5 graus porque eu precisei ter uma linguagem mais técnica. Mas esses 5 graus, vocês vão entender mais para frente, que vai ser correspondente ao ângulo da tua mão, ao ângulo de corte. Tá bom? Tranquilo aí? Como é que eu vou fazer esses 5 graus? Imagina que o meu buril está aqui, ó. Esses 5 graus vai estar aqui, ó. Aqui em cima, ele vai estar só aqui, ó. Então ele não vai ter mais aquela ponta aguda, né, que parecia uma espada aqui, ó. Agora ele passa a ter um altinho aqui, ó, um pedacinho mais alto, para que a gente possa, né, realmente ali fazer curva. Então quando eu estiver cortando, isso vai permitir que eu crie curvas, que eu faça curvas com ele, e ele não fique criando aquelas tangentes, aquelas pequenas linhazinhas com os pontinhos, os fragmentos. Se o buril não tiver esses 5 graus, eu posso gravar? Posso, com mais dificuldade. Tá? Mas, se ele tiver esses 5 graus, a coisa flui muito mais fácil. Haja visto, vocês sabem lá lá não, né? Aqui no meu Instagram, que existe muitos vídeos meus, eu estou olhando a hora aqui, ó, 8:12, que existe muitos vídeos lá, vocês estão vendo eu gravando, geralmente aço, né? E corta fácil, corta muito doce. Minha grande preocupação, independente das minhas ferramentas, os 5 graus. Tá? Se eu não tiver esses 5 graus na minha ferramenta, ou 6 graus, 8 graus, 3 graus e meio, não vai cortar do jeito que eu estou acostumado. Tá bom? Aqui, ó. Daqui a pouco eu volto para a lousa. Vem aqui você. Aqui, ó. Acho que na primeira aula eu falei sobre esses meus amigos aqui. Até perguntaram se as madeirinhas eram de puleiro. Vem aqui, prancheta. Folhinhas fiquem aqui, por favor. Sem atrapalhar ninguém. Pessoal, ó. Aqui, ó. É uma madeirinha, tá? Eu cortei essa madeira aqui. E fiz o 45 graus. E vocês conseguem ver que tem uma pontinha preta? Essa pontinha preta seria aonde está o meu 5 graus. Vamos lá. Vamos abusar do tamanho agora. Um pedaço de cabo de vassoura. Ops, aqui, ó. Aí. Ó, cortei. Vem a luz aqui, ó. Cortei em 45 graus. Aí onde é o preto, eu fiz os 5 graus. E literalmente foi feito os 5 graus, tá? Aí aqui em cima eu só deixei ele plano para que a gente visualizasse melhor aonde está a ferramenta. Ou o lado da ferramenta. Tá bom? Ó. Então é bem sutil, é só uma limpadinha nesses 5 graus. Beleza? Ah, mas e se for... Isso eu estou mostrando para vocês aqui num buril meia cana aqui, ou se eu afunilar um pouquinho mais aqui, um buril onglete. E num buril que tenha o paralelismo ali e tal, que eu tenha lá um buril de 60 graus. Aqui, ó. Vamos lá, vamos começar do começo, ó. Tá vendo? Eu fiz aqui um buril de quase nos 60, um pouquinho mais baixo, tá? Olha lá a linha preta, ó.
Tranquilo? Ó. Então, eu consigo pegar aqui e gastar esse buril nessa situação, viro para cá e gasto aqui. Só essa pontinha, só o que me interessa é só essa pontinha preta. Tá? Rodrigo, mas eu comprei o buril lá na fornitura e o buril veio pronto já. Não, não vem pronto. Você vai ter que preparar ele. Tá bom? Aqui, quando a gente vende as máquinas, né, a gente entrega para o cliente, eu peço sempre para que a gente faça esse grau na frente em todos os buris. Então, meia cana, 45 ou 90, e o chapa, vai sempre o buril já feito esse detalhezinho, tá bom? Isso é o que vai te dar a diferença na hora de fazer a gravação. Ó, aqui ó, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ó, tá vendo ali, ó, onde tá o preto, ó, ele fica um pouquinho mais alto, ó. É bem sutil, mas bem sutil, tá vendo, ó? Aí vocês vão ver lá os vídeos do Sanfano, daquela Engraving School. Gente, vocês vão ver ele fazendo isso daí. É sem novidade. Ó, fica bem esperto aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó? Ó, aí aqui, ó, ele vai ter contato. Mas olha o quanto minha mão levantou já. Isso vai permitir com que eu faça a curva. Se ele tivesse exatamente reto, ele não faria a curva. Ele ia começar a fragmentar e levantar tudo as ferpinhas em volta da linha. Tá? Bom, vamos pensar aqui em afiação. Falamos então sobre os ângulos. Né? Eu comprei um blank redondo. Achei lá, tal, comprei um blank redondo. Como é que eu vou dividir isso daqui? Tem os ângulos, eu faço a continha lá, o ângulo que eu quero, menos os 180, o que sobrou divido por 2, eu sei que é esquerda e direita. Tranquilo? Falamos do 45 graus. Aonde eu vou encontrar o 45 graus? Como é que eu vou aferir se ele está próximo ali do 45 ou não? E esse ângulo de saída aqui, para que eu consiga fazer curva. Tá? Tranquilo até aqui? Você pergunta? O Fausto, Rodrigo, esse vou tomar uma água aqui. graus é da ponta para dentro ou da ponta para fora? Graus. Fausto, deixa eu tentar entender sua pergunta. Ele tem que ficar aqui, ó. O cabo do buril tá aqui. Ou a troca rápida tá para cá. Tá? Então, a frente do buril tá aqui. Eu vou tirar nesse sentido, independente do buril que for. Se for um meia cana, aqui, ó. Se for um meia cana, se for um 45 graus, se for um chapa, um faca, eu vou tirar. Eu sempre tiro como se eu estivesse afiando aqui, ó. Seria assim, ó, da frente para trás. Eu acho que seria essa a sua pergunta, tá? Imagina que aqui seria o meu disco e eu estou tirando nesse sentido aqui, ó. Eu apoio aqui e viro. Ontem eu estava assistindo a live do Jonas, ele falou que tem uma posição de segurar e tal. E aí ele estava falando e eu fiquei pensando nisso. E digo para vocês que assim, ó, eu tenho até um vídeo que está lá no YouTube, acho que está aqui no Instagram também, eu fazendo 5 graus usando esse disquinho diamantado, tá? Por que diamantado? Porque eu acho que o rendimento é melhor e o investimento é muito satisfatório. Estamos falando de um disco que custa R$80, tá? Ele é pequenininho, tem 50 milímetros. Tá, mas é R$80. Compra-se no Mercado Livre. Eu falei não, né? R$80, mas são 10 discos. 10. Esse daqui já me acompanha se não tiver para mais de 4 anos, é coisa de bem próxima, tá? E ele vai perdendo grão, ele vai ficando fino. Então, ele tá num grão aqui que tá assim, fantástico. Então, o que eu faço? Ou o que eu fiz nesse vídeo? Eu peguei o buril, eu ligo a máquina, aí eu seguro aqui, é uma Dremel, tá? É um modelo 2050, bivolt, não tem motor, não tem motor, lógico que tem motor. Não tem chicote, não tem nada, é só o fiozinho e uma fonte que vai na tomada. E eu deixo, aqui tem uma regulagenzinha de velocidade, eu deixo ela bem leve aqui, ó, na velocidade 1, tá? Ainda segura, ó, tem a possibilidade, ó, de segurar, tô colocando perto aqui para vocês ouvirem o barulhinho. E segurar aqui, e aí assim, eu vou, automaticamente, a mão da gente vai ficando tão educada, que eu faço o grau que eu quero aqui, ó. Sim, ó, vou trazer mais perto, ó, simplesmente girando o buril, tá? Então eu vou gastar a ponta para que eu faça esses 5 graus aí e eu tenha o êxito no meu trabalho. É complicado? Não. É difícil? Não. Mas dá trabalho.
O que precisa é executar, é treinar, é lidar com a ferramenta, é você desenvolver. Ah, mas eu não tenho uma Dremel dessa, mas tem um esmeril, vai no esmeril. Ah, eu não tenho, pô, você entra na guia lá. Só um minutinho, é que eu já volto. Ele está perguntando se esse ângulo de 5 graus pode ser feito com uma lima bem fina. Rafael, você pode sim, tá? O problema da lima é que eu acredito, eu nunca experimentei isso, tá? Mas eu sei que ela é abrasiva, ela vai comer, ela vai limpar, porém, todavia, eu acho que ela vai riscar demais, ela vai criar muitas ranhuras, tá? Se isso não te atrapalhar por ordem nenhuma, eu acho que não há novidade. Agora, o que você pode fazer, Rafael, vamos lá, voltar na joalheria aí de bancada. Você acabou de fazer lá na lima, pegou a lima, então tá a lima aqui, ó. Não é uma lima, mas é uma régua. Peguei a régua aqui, vamos fazer de lima, ó, tá aqui, ó, fiz 5 graus pra cá, 5 graus pra cá, às vezes uma passada só é suficiente. Acabei de fazer isso? Acabei, legal. Ele vai ficar mais grosseiro. O que eu faria aqui, ó? Realmente usaria uma prancheta, colocaria um pedaço de lixa aqui, isso pensando num material, num aço mais doce, um aço de broca, um HSS, tá? Colocaria o buril no ângulo que eu quero aqui e puxaria em cima dessa lixa. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, vira, inverte, tá? Para que eu tire o risco grosseiro ou o risco mais pesado que a lima proporcionou, tá? Na joalheria existem os discos de polimento. O que são os discos de polimento? Vai botar lá no teu chicote, no motor suspensão, no motor de mesa, na tua Dremel, vai colocar o disquinho. Ele é um disco que não é a borrachinha de polimento de joia, é um disco, ele é mais abrasivo, ele tem uma consistência diferente, né? Aí você vai lá e faz o polimento, vira, faz o polimento pro outro lado, vira, né? Assim, ó, bota aqui e tal, vira, faz do outro lado. Na joalheria, quanto mais polida estiver as faces aqui, mais brilho vai te dar na peça. No aço é importante esse brilho? É, mas ele não é fundamental. Ele não é fundamental, porque o atrito que o aço gera, ele acaba já por si próprio trazendo um pouco desse lustre para a peça, ou para o corte. Tá? E usando aí as ferramentas, por exemplo, usando o tungstênio, ele vai te proporcionar isso mais fácil. Usando o buril pneumático, mais fácil ainda. Tá? Então, vou trabalhar a mão, ótimo. Vai lá, pega lá, vai empurrando, tenta dar esse lustre melhor para que... Aí, detalhe, tem que tomar cuidado para você não quebrar o canto. Porque o que acontece? Sabe a faca da cozinha? A tesoura, vamos pegar uma tesoura. A tesoura, ela tem um ângulo de corte. Aqui, ó, ela tem um ângulo de corte aqui, ó. Se eu polir demais esse ângulo, ele vai ficar arredondado, fazendo com que ela não corte. Então, o buril, imagina que aquela pontinha do buril, ela não pode deixar de ficar viva. Deixar de realmente... Vocês já viram o pessoal fazendo os testes na unha lá, tal, né? O pessoal da joalheria antiga, e testava se o buril estava agarrando na unha. Se ele estiver muito polido, ele não vai agarrar, ele escorrega. E isso vai fazer com que o seu trabalho corra o risco de sofrer uma interferência por risco. Né? Mais alguma pergunta? Tá tranquilo? Vamos tomar água. Saitinho. Renato, de São Paulo. Tudo bem, Renato? Professor, as pontas têm que ser temperadas ou não? Como preparar a ponta para metais duros, como inox, por exemplo? Tá. Pode falar sobre têmperas? Vamos lá. Renato, tudo bem? E o handpiece mais pesado aí, deu certo? De 14? Renato, vamos lá. Vamos separar a sua pergunta aqui em 2 partes. Quando a gente usa um buril comercial, um buril lá da Valorbe, Antelope, Gold Shark, os buris comerciais, que você vai encontrar ele na fornitura, ele é um buril que ele usa um aço rápido, né? O que é um aço rápido? Um aço é um aço mais duro, é um aço que eu não sei a composição desse trem aí, mas é um aço melhor. Não é um aço mole igual prego, igual arame, ele é um aço mais resistente. O que acontece? Você vai ter essa resistência mecânica desse aço até um certo limite. Então, quando você está dentro da joalheria, isso vai muito bem, obrigado. Né? Quando você passa do material não ferroso para o material ferroso, a conversa muda um pouco. Você vai precisar de mais resistência. Né? Imagina você
Você vai precisar de ter mais força. Você vai precisar. Você vinha com um carro, aí hoje você precisa arrastar um produto maior, um material maior, você vai precisar de um trator, uma carreta, você vai precisar de alguma coisa mais potente, né? Aí o que vem? Vamos pensar em escala. Eu tenho ali o aço rápido, né, o buril normal, que ele está ali muito próximo de uma broca, tá, de um aço de broca, que eu indico bastante se as pessoas falam, mas eu queria começar, tal, pega um pedacinho de broca, uma broca velha, ou passa em qualquer loja, vai comprar uma broca ali de 3 milímetros, uma broca custa, sei lá, 7, 8 reais, né, usa a parte de trás dela, faz o 45 graus, pensa nos 5 graus e começa a fazer os ensaios. Um cabinho de madeira, eu não tenho cabinho, não tenho bolinha de madeira. Eu arranco o puxador da gaveta, não falei nada, arranca o puxador da gaveta, encaixa na broca lá e bora, vamos treinar, né? De novo, ajustes técnicos. Beleza? Então, essa broca já vai te permitir gravar no alumínio, no latão, no cobre. Quando você vira e fala assim, tá, eu vou gravar o guidão da minha bicicleta, o guidão é de ferro, a conversa vai mudar. Você vai precisar lá do caminhãozão, do trator. Aí o que eu aconselho? Que você use, Renato, um material mais resistente. Vou falar de novo do que eu uso tungstênio. Tá? Antes que alguém pergunte, não é o tungstênio de vareta de solda, não é o tungstênio de vareta de TIG. Qual é a diferença do tungstênio que eu uso para o tungstênio da vareta de TIG? O tungstênio da vareta de TIG, ele é um tungstênio que tem alta resistência a temperaturas. Está lá soldando com a TIG e tal, e vai depositando material ou não, vai caldeando, enfim. Você está fundindo metais ali. Então, você está na ponta com uma alta temperatura. Então, o tungstênio para TIG, ele vai ter uma alta temperatura, vai ter uma resistência muito boa à temperatura. Por isso que é chamado de consumível, ele vai gastando, você tem que afiar, vai gastando, vai afiando. Mas ele não tem, em contrapartida, resistência mecânica, ele não tem resistência a impacto. Então, o que eu sempre indico? Mas eu quero procurar um tungstênio, alguma coisa tal. Gente, de novo, vamos voltar lá na broca. Procurar uma broca que tenha lá uma ponta de vide, alguma coisa, uma ponta. Sabe a broca? Simples e objetivo. Quando a pessoa vai furar a parede, vai furar a madeira, você vai furar com a broca de HSS, a broca de aço rápido. Quando você vai furar a parede, você precisa de uma broca de vidia. O que é a broca de vidia? Aquela que tem aquelas duas pontinhas escuras. Isso seria uma linha de tungstênio, né, que ele tem uma resistência muito grande a impacto. Tá? Então, ilustrando bem, Renato, seria essa a diferença. Já o processo de afiação, eu vou ter que deixar para a próxima live. Né? Esse processo de afiação para inox. Eu uso uma afiação diferenciada. Para a próxima live, eu quero providenciar, eu vou trazer um microscópio aqui para que a gente veja a ponta do buril. Porque um buril desse tamanho aqui de cabo de vassoura é legal, mas ele não dá o efeito que eu quero que vocês vejam. Por quê? Porque eu acho que é mais saudável enxergar quando você vê a ponta do buril ali limpando e formando brilho. Vamos ver. Pessoal, vamos lá. Acabou a bateria do microfone. Vamos ver se está captando aí. Dá um sinal de vida para mim aí. Entrou. Olha lá. Sem áudio. Pessoal, vamos lá. Acabou a bateria do microfone. Vamos ver se está captando aí. Morreu? Voltou? Voltou. Então tá. Pessoal, desculpa aí. Acabei de colocar para carregar aqui. Essas coisas são assim. Falamos que seria 1 hora. 1 hora e 27 minutos a gente está aqui discutindo, falando e fomentando sobre o engraving. Tá? Tô ficando com a boca seca, minha garrafa de água já acabou, eu tô precisando de um suco de cevada. Bom? Então, vamos fazer assim, não sei até onde foi aí, mas na próxima live eu vou trazer para vocês já um pouco mais de estrutura aqui, para que vocês vejam afiando mesmo,
Tá? Aí eu vou explicar no detalhe o que é os 5 graus para que vocês vejam. Por enquanto, se vocês tiverem oportunidade, pega lá um cabo de vassoura, vai ensaiando, pega uma broca, pega um prego de aço, bota marcha nesse trem aí, tá? Para que a gente, de repente, no próximo encontro, a gente já consiga se afeiçoar um pouco mais sobre as palavras e os processos. Beleza? Mais alguma pergunta que a gente possa? O Gil falou assim, eu tenho um problema grave com o buril pneumático. Ele funciona perfeitamente, o que eu posso fazer? Peraí, fala de novo, que aí eu me perdi. O Gil? Gil. Deve ser um cuteleiro. Eu tenho um problema grave com o buril pneumático. Ele funciona perfeitamente. O que eu posso fazer? Gil, vamos lá, Gil. Eu não consegui ver o Gil aqui. Gil, o que tá aí, Gil? Gil Knifes. Gil, vamos lá, Gil. Eu acho que se você continuar aí acompanhando as lives, nós vamos chegar num denominador comum aí e com certeza esse problema será solucionado. Tá? Você não entendeu, é um trocadilho. Por que o problema será solucionado? Porque você vai entender as técnicas e aí você vai conseguir usar o buril melhor, ou tirar mais proveito dele. Né? É uma arte meio complexa. Quando a gente fala de arte, é um trem maluco. Né? Você pega um pincel, você olha, você vê o resultado. Você vai chuchar na tinta, lá vai molhar na tinta e vai pintar. Né? Agora, a preparação, o como chegar às dados, aos finalmente, é mais complicadinho. Mas vamos lá, Gil. Tenho certeza que se você tiver um pouquinho assim de paciência comigo, a gente vai longe. E aí, com certeza, você vai tirar o máximo de proveito aí da ferramenta, que é muito boa, obrigado. Espero que você esteja falando que você tem um buril que é fabricação minha. Mais alguém? O Maico pergunta do tungstênio que você usa, onde que ele encontra para comprar. Michael, você vai encontrar esse tungstênio, cara, lá em... Como é que chama lá? Em Berlim. Como é que funciona, Michael? Vamos deixar um pouco claro algumas coisas aqui. Eu tenho alguns clientes que eu consigo alguns materiais, né? Assim, a gente troca hora a favor. E às vezes eu consigo algumas coisas, por isso que sempre a gente, quando tem, quando não tem, a gente fica à mercê dessa situação aí de troca de favores. Né? Mas ele vem, né, 90% ele vem da Alemanha, por isso que tem uma resistência diferenciada. Mas, como eu falei, a vida da gente é uma experiência. Né? Rodrigo, eu posso procurar? Claro, procura, não tem novidade. Aonde eu compro, puxa, eu só não posso ficar falando os nomes aqui, não é nem como eu falei, não é nem compro, né? Como eu pego, aí fica mais complicado. Mas né, a gente encontra no mercado nacional, sem novidade. Procura lá, tungstênio, testa com a varetinha de solda, não sei o que você vai gravar, ou qual é a sua pretensão. Se for material macio, eu acho que você não vai ter tanto problema. Lembra dos 5 graus, você não vai ter tanto problema não. Ah, mas eu vou gravar aço. Aí a conversa muda. Eu só acho que de repente vale a pena investir num HSS do que no tungstênio, uma qualidade menor, né, de tungstênio. Preferi investir no HSS, que é mais fácil para lidar. A fiação é mais fácil. Qualquer pedra. Vocês lembram da pedra de Arkansas? Eu não sei se eu vou falar alguma coisa aqui que é muito antiga, ou se está no mercado ainda, faz muito tempo. Como eu falei, eu não tramito na joalheria. Mas a pedra de Arkansas era aquela pedra branca. Se você passar o tungstênio ali, mesmo esse de solda, vai moer a pedra. Tá? Então só fica a deixa aqui para não estragar alguns materiais aí que de repente tenham na oficina, o pessoal da joalheria. Beleza? Tranquilo? Uhum. Gente, vou agradecer de novo, mais uma vez, imensamente, a paciência de vocês. Tá? Nós estamos aí entre 56, 58, quase 70 aí. Pessoas assistindo. Eu achei de novo bem legal. Nós estamos cada vez mais subindo aí na audiência, vamos dizer assim, e vamos botar marcha. Próxima semana a gente coloca aí para ferver, tá? Vamos na prática mostrar a fiação. Só uma coisa para ficar claro aqui: vocês entenderam que a primeira live foi um bate-papo, a segunda live foi um pouco mais de técnica sobre desenho, para a gente já começar a se assuntar sobre o que e porquê. Hoje já um pouco mais técnico sobre como transferir desenhos e já essa introdução à fiação, tá? Agora, próxima aula, ou
Desculpa, não tem nada de aula aqui não. No próximo encontro nosso aí, quem puder estar assistindo aí, dando esse apoio moral pra gente aí, é bem legal. Eu vou, na prática, começar a mostrar pra vocês e disquinho e afiação aí, tá? E... Vai usar o afiador? Então, o afiador, de repente a gente pode até fazer um bem bolado aqui e eu mostrar pra vocês, tá? Mas aí eu preciso de uma outra câmera para colocar mais próximo aqui, para conseguir pegar, porque ó, tem todos os ângulos, todos os... Não começa a cair nada não, hein? Os graus, entendeu? Na verdade o afiador, ele é traduzindo o afiador aqui, ó, foi aquelas contas e aquela loucura dos 180 graus e para lá e para cá. Mas a gente pode, sem problema nenhum, organizar para isso. Tá bom? Mais? Alguma coisa? Tranquilo? O pessoal vai descendo. Ah, legal, gente. Muito obrigado. Né, assim, o objetivo é a gente sempre estar trocando ideia aí. E, como eu falei, somando, né, sempre conhecimentos. Tá bom? De novo, consegui, ó, gente, modesta. Aprendi a salvar as lives, que eu tenho que apertar o trequinho ali agora para salvar. Aí depois que salva, eu consigo baixar ela e eu tô conseguindo subir no YouTube. Tá bom? Então assim, vai estar disponível lá, quem quiser ir acompanhando, avisar a galera aí, os amigos, o pessoal aí que não tem nada de aula. O processo tá lá disponível, né? Esses bate-papos, esse processo evolutivo do engraving vai ficar lá disponível, tá bom? Gente, muito obrigado. Para todos um ótimo feriado, um bom término de quarta-feira, bom descanso. Para quem está trabalhando, bom fim de trabalho, bom começo de trabalho. Bastante saúde e paz para todo mundo aí, tá bom? E quem puder, provavelmente na quarta-feira estaremos juntos novamente, continuando falando sobre afiação. Eu acho que na quarta-feira que vem a gente fala só sobre afiação, tá bom? Aí assim, tem bastante coisa e pós-afiação eu começo a falar sobre como proceder à gravação. Então, provavelmente no finalzinho da quarta-feira a gente fala um pouquinho sobre esse início da gravação. Beleza? Fiquem com Deus aí, uma boa noite, sucesso para todos. Até mais, tchau, tchau.